Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 19, versículo 38, continuação, que diz assim: Jesus é sepultado. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloes. Assim pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em baixas de linho, ajuntando especiarias conforme a tradição judaica do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Assim, sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo. Amém, né? Aqui eles falam sobre o sepultamento de Jesus. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ele era bem sucedido. Ele era um maioral também ali, né? E ele seguia Jesus ainda em secreto, né? E ali ele pede para Nicodemo, ou ele pede ali para quem, né, colocou Jesus para liberar o corpo. Então, ali ele pediu e foi atendido, o seu pedido foi atendido. Ele pediu o corpo para ele fazer o sepultamento, porque para ele era importante isso, né? E ali Nicodemos, aquele Nicodemos que conversou com Jesus, Nicodemos, o sumo sacerdote, que era chefe também dos sacerdotes ali, né? Nicodemos, aquele que por mínimo, né, ele sentiu no seu coração que Jesus era realmente filho de Deus, aquele que ouviu a Jesus e perguntou muitas perguntas para Jesus, né? Porque ele queria saber como fazer para nascer de novo, né? E Jesus ali explicou para ele que ele falou para Jesus, né? Senhor, necessário nascer de novo? Tem como, por acaso, uma criança voltar para o ventre, ou um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe, né? Mas não era sobre isso, era o nascimento de uma nova criatura em Cristo. Aquele que aceita Jesus não vive mais o que vivia antes, da sua vida antiga, porque ele entende, ele começa a viver por Jesus. Ele começa a entender que o sacrifício de Jesus na cruz valeu a pena. E ele começa a entender que Jesus não tinha pecado algum, mas levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. E ali Nicodemos, ele começa a compreender essa verdade, a verdade de Jesus, né? E o interessante aqui é que ele leva óleos, especiarias, perfumes caros para poder embalsamar o corpo de Jesus, porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu que Jesus era filho de Deus e era necessário de um sepultamento digno de rei, né? E ali ele leva para poder fazer todo esse processo de sepultamento, né? E quando ele chega ali naquele jardim também, levando a Jesus, aquele sepulcro é novo, nunca tinha sido usado, aquele jardim também. Então foi tudo do melhor para Jesus. Deus preparou tudo para ele, né? Tudo da melhor maneira. Não importa o que você esteja enfrentando. Entenda uma coisa, Deus, ele tem tudo do melhor para você. Basta você pedir. A palavra do Senhor nos ensina a pedir, pedir, dá-se-vos-á. O Senhor, ele quer que nós peçamos a ele. Não bata só uma vez. Continue insistindo. Se você não recebeu, creia. Creia somente e agradeça. Comece a agradecer a ele, porque o Senhor tem coisas grandes. A morte de Jesus aqui foi só o início de um novo começo. O Senhor começou tudo em mim e em você. Para que hoje nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, ele deu a sua vida lá na cruz. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós mais adiante vamos ver. Então é sobre isso, né? É sobre uma nova esperança. O Senhor Jesus nos trouxe a nova esperança, uma esperança de um dia estar com ele na glória. Então, toda essa preparação aqui que fizeram para Jesus é o cuidado de Deus. Assim como Deus cuidou de Jesus, ele cuida de mim e de você, como filho amado que somos. É sobre isso, amém? Agradeço a todos. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia abençoado por Deus.